Vocês... Né? Eu estou falando para eles que eu estou começando a rever meu cronograma de visita técnica. Estou achando que eu vou ter que fazer uma visita em Dourados agora. Luiz disse que eu posso ir, Luiz Felipe disse que está aberta aí a visitação. Já falei, me chama. É. Gente, estamos todos aqui presentes já, né? Priscila tava resolvendo problema aí com os meninos, mas temos aí a presença hoje, né? No nosso encontro síncrono da Larice, né, que é coordenadora junto com o professor Bogner do curso, que participou, né, do nosso último encontro também. E a Adriana, né, coordenadora estadual, né? Que está aqui então também para falar um pouquinho com vocês, ou para vocês, né, conversarem um pouquinho com elas sobre dúvidas, né, sobre sugestões. Aí eu deixo para vocês aí esse bate-papo antes da gente falar um pouquinho sobre as disciplinas, né, dessa etapa 4 que a gente está começamos na semana passada, né? Priscila sumiu daí do... Pri! Tô aqui, tá conseguindo me ver? Então, deixa eu começar. Eu queria muito expressar a minha felicidade em ver um grupo assim tão unido, né? Uma coordenadora estadual, uma coordenadora de polo, uma professora mediadora, tão unida, tão junto. Vocês devem me acompanhar nas reuniões, né? A Adriana acompanha nas reuniões de coordenadores estaduais. Sabe quanto eu enfatizo a importância disso. A Adriana sabe quanto eu falo que eu sou muito fã desse grupo, né? Eu sou muito fã do grupo de coordenadores estaduais, porque gente boa que abraça a causa, vai lá junto comigo, né? Corre atrás. E assim, ver uma equipe como vocês aqui, os 3 juntos, para mim é muito gratificante. Fico muito feliz em perceber que há uma união aqui em função de um trabalho que a gente sabe que não é fácil, não é tão tranquilo, né? A gente está vivendo uma pandemia, a gente tem diferença de fuso horário, a gente tem atribuições, né, no nosso dia a dia, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto coordenador, mas conciliar isso é uma necessidade, então a gente vai driblando isso aí. Então eu fico muito feliz e eu aceito de muito agrado esses convites, porque eu observo muito isso, a importância que vocês dão a essa interação, e eu falo que o sucesso do curso é essa interação entre coordenadores, professores mediadores e aluno, né, para que os alunos se sintam acolhidos, se sintam pertencentes a um curso, né, que é pensado sim para eles, mas não é só a sala de aula, o conteúdo, mas assim, os vínculos que são tecidos, que são forjados, para que ele saia daqui, né, com uma formação e com uma transformação para atuar nessa nova área, né, nessa perspectiva. Então, queria muito agradecer, Renato, o convite seu, da Priscila, da Adriana, para estar aqui hoje com vocês. A gente que agradece. Mutada. A gente que agradece, né, a disposição, né? Eu falo com eles que eu falo boa tarde para eles, e aqui já é boa noite, né? Que são 7h21, e você tá o dia inteiro aí trabalhando e presente aqui, né, para dar um olá para essa turma aqui, que eu gosto bastante. O Luiz perguntando a questão do módulo, mas não, é módulo 3 mesmo que a gente está já. Etapa 4. É módulo 3, Luiz. A gente atualizou lá o calendário e é módulo 3, né? O módulo 1 foi a disciplina de AD/AVA, finalizou com a disciplina de Educação em Jovens. A gente teve o módulo 2, que foi com a disciplina de Didática e... Eu já estou assim, né, gente? Hoje já passou das 6 horas. Didática e tecnologia. E agora a gente entra no módulo 3. Eu, quando cheguei no curso, na verdade, Luiz, eu tive dificuldade de entender esse calendário, mas ele já estava estipulado os módulos. Então, no começo, eu fui pegando esse calendário e fui fazendo algumas adaptações, mas é módulo 3 mesmo, tá? As fases que, às vezes,
nos confunde. A gente está na fase 3, na etapa 4 do módulo 3, e aí em seguida a gente vai para a etapa 5, tá? Tranquilo. Claro, Felipe. A minha Siri está falando. Eles participam, então tem isso, né? A tecnologia Tá ok? das nossas aulas. Bom, gente, deixa então só dar uma pinceladinha desse módulo, né? A importância desse módulo. A gente deu uma caminhada boa no curso até agora, a gente falou de epistemologia, nós falamos de educação de jovens e adultos. Eu gosto muito de contextualizar, não sei se vocês sabem, eu sou psicóloga e pedagoga de formação. Eu gosto muito de contextualizar que a gente está numa modalidade de educação, que é a educação profissional, que ela foge um pouco, né, àqueles modelos anteriores, que é a educação infantil, o ensino fundamental. Então, quando se pensa num projeto de curso como esse, é preciso ter, né, desde as questões epistemológicas dessa modalidade de educação, mas também entender um pouco desse sujeito, né, da formação desse sujeito, conhecer esse sujeito. E aí, na disciplina de educação de jovens e adultos, né, e teorias da aprendizagem, a gente traz a importância de conhecer esse sujeito, não esse novo sujeito, mas esse sujeito, né, que não é mais a criança, que não é o aluno do ensino fundamental 1, né, nem do ensino fundamental 2, mas é o adolescente, né, e o jovem adulto, ou né, a pessoa da terceira idade. A gente sabe que é esse público que a gente atende. Entender o desenvolvimento e aprendizagem desse sujeito foi importante na disciplina de educação de jovens e adultos e teorias da aprendizagem. Entender, né, um pouco dessas perspectivas da aprendizagem para a gente compreender onde se assentam esses modelos de educação que a gente está aí o tempo todo discutindo. Às vezes a gente nem discute, a gente só coloca para funcionar, né? Mas entender de onde vêm essas perspectivas, esses modelos de aprendizagem. E aí a gente vai, ao longo do curso, a gente vem encaminhando, né? Falando de didática, de práticas. E agora, nessas duas disciplinas, a gente vem praticamente para uma proposta de ação, uma proposta de prática pedagógica, né, que é o projeto político pedagógico, é onde a gente reúne toda a intencionalidade pedagógica da nossa ação, né, do nosso fazer enquanto educação e educação profissional. Então, como que vai ser trabalhado, o que se pensa, o que se intenciona trabalhar naquela modalidade de educação, lembrando de todas as especificidades da educação profissional, né, dessa modalidade, a que ela atende, qual que é a missão dela, né, quem que é esse público e assim por diante. E mais ainda, né, pensando em atender um público que até pouco tempo, né, eu digo até pouco tempo porque se a gente falar em uma década, 2, é muito pouco tempo, né, um público estava à margem da nossa educação, estava à margem da nossa sociedade, alguns ainda estão, mas a nossa educação ainda está, alguns estão à margem e estavam à margem da nossa educação, que são as pessoas com deficiência, né? Mas hoje, legalmente, tem a garantia de acesso e precisam ter a garantia da aprendizagem. Então, quando a gente pensou nesse projeto, foi porque, como a própria ideia da educação profissional é de garantir a formação para que o sujeito tenha possibilidade de inserção na sociedade, e, sobretudo, uma inserção pelo trabalho, né, a partir do trabalho, como trabalho não só no aspecto técnico, mas no aspecto participativo, crítico, reflexivo, esse sujeito também precisava estar nesse espaço. E aí a disciplina de práticas inclusivas em dizer assim, é preciso se pensar nesse projeto pedagógico, é preciso se pensar nesse sujeito lá nas teorias da aprendizagem, é preciso se pensar na própria epistemologia da educação profissional, na epistemologia desse sujeito, né? Deixar de pensar desse sujeito só do ponto de vista epistemológico, mas também do ponto de vista psicológico, e fazer alguma coisa prática na escola para que esse sujeito, né, tenha garantido o seu desenvolvimento e sua aprendizagem, né? E aí eu gosto muito de lembrar o Boaventura Souza Santos, que nos diz que há que se fazer, garantir justiça cognitiva para esses alunos,
como que a gente vai garantir justiça cognitiva para os alunos com deficiência na modalidade da educação profissional e tecnológica, se a gente ainda se perde na identidade dessa educação profissional e tecnológica, e se a gente desconhece quem é esse sujeito com deficiência, e se a gente desconhece práticas pedagógicas inclusivas, que façam, que promovam a aprendizagem desse aluno. Então, a ideia é apresentar, né, nessa disciplina, o que a gente até hoje sabe sobre o que é inclusão, o que é deficiência, né, o que é currículo na educação especial. A gente mostra que existiram e ainda existem currículos concorrentes com os currículos existentes, né, praticados, mas que a gente precisa ir aos poucos mudando para um currículo mais inclusivo, aquele currículo existente na escola, inclusivo para todos, e não currículos alternativos para uma pessoa com deficiência. E vamos falando de acessibilidade, vamos falando de práticas inclusivas, vamos falando de atendimento educacional especializado, né, que é uma coisa que, por exemplo, na educação profissional e tecnológica, às vezes a gente fala assim, mas vai ter para eles, como na educação infantil, nas séries iniciais? Vai ter, mas não no mesmo formato. A gente tem na pós-graduação, a gente no Instituto Federal tem na pós-graduação. Você tem atendimento educacional especializado para um aluno surdo, que precisa, às vezes, de um acompanhamento extraturno, né, do professor, da disciplina que ele está, né, junto com o intérprete, para algumas situações, mas não naquele modelo de ter um estagiário, né, dando um apoio constante para aquele aluno, mas você tem um atendimento educacional especializado no sentido de acompanhar ele contraturno em algumas situações específicas, o professor especializado, né, planejar junto com o professor da sala de aula, do conteúdo, para trazer estratégias diferenciadas, fazer formação na própria escola para que os professores se sintam um pouco mais confortáveis em relação àquelas demandas que os alunos com deficiência trazem, e assim por diante. Então, a gente fala um pouco disso também, e falamos também, né, de cada vez mais se discutir na educação profissional a formação desse sujeito para o mundo do trabalho. Diferente daquilo que a gente viu ao longo dos anos, que era, às vezes, os alunos iam para a escola para se socializarem, passava aquele tempo, eles ficavam adultos, voltavam para casa e ficavam trancafiados. Ou, no máximo, nas escolas especializadas, aprendiam um ofício, principalmente trabalhos manuais, e se diziam que eles estavam preparados, né, para algum tipo de trabalho. Mas o mercado não absorvia esses sujeitos, o mercado não tinha um espaço para esses sujeitos. Hoje a gente sabe que legalmente, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o mercado reserva uma quantidade de vagas para a pessoa com deficiência. Para isso, a gente faz a formação desse sujeito, a gente coloca esse sujeito em formação para que ele ocupe esse espaço. Esse espaço existente precisa de um sujeito capaz, habilidoso, capaz de atuar, né? Então, a gente também vai discutir um pouco disso. A gente precisa formar, esse sujeito chega numa escola de educação profissional para ser formado como qualquer outro. Às vezes ele precisa de um tempo maior, o currículo dele precisa ser adequado, alterado num bom sentido, assim, de que a gente precisa dar mais acessibilidade, trazer novas estratégias, mas ele precisa sair dali sabendo e com um arsenal de conhecimento para ele atuar nesse mercado de trabalho, porque senão o mercado não vai absorver, e vai excluir esse sujeito. Então, a gente precisa entender que a gente vai ter que fazer essa ponte. Para a gente fazer essa ponte, a gente forma aqui e mostra para o mercado aqui do outro lado, né, que a gente tem condições, de acordo com o que o mercado demanda, precisa, né, a gente tem condições de ofertar um sujeito preparado, sujeito técnico, um profissional técnico, profissional crítico, reflexivo, né, com conhecimento para atuar nesse espaço. Então, a ideia da disciplina é trazer um pouco disso, né. Então, assim, eu e a Emilene estamos, assim, muito felizes de poder compartilhar isso com vocês. Confesso que se dependesse de mim e da Milene, a disciplina ia ter muito mais horas,
porque a gente tem uma experiência na área grande, mas são 40 horas, a gente conseguiu ainda colocar mais coisas, porque a gente pichou as semanas, a gente acompanhou a disciplina de projeto pedagógico, né, e trouxemos várias coisas que a gente achava que era importante, a gente falava, nossa, vamos colocar mais isso, vamos trazer mais isso aqui, né, eu acho que é importante, porque algumas pessoas, né, às vezes não teve oportunidade na sua formação inicial ou na continuada, de ter lido ou discutido algum tema em específico na área, né? E aí a gente fez essa proposta. E tentamos dialogar muito com a disciplina de projeto pedagógico, porque se a gente está pensando na inclusão desse sujeito pela via da escola, começa pelo projeto pedagógico. Então, se eu penso na inclusão desse sujeito, eu tenho que começar a pensar a partir do momento que eu já começo a elaborar o projeto pedagógico da escola. Eu estou elaborando para quem? Para o sujeito idealizado? Sabe aquele sujeito perfeitinho lá dos modelos da literatura, né? Da década de 60 e 70, que a gente ainda vê sendo reproduzido ainda? Eu estou já pensando no sujeito real, esse sujeito que está aí, né? Sujeito das transformações científicas, tecnológicas, econômicas, políticas, porque é isso, nossos sujeitos são sujeitos transformados. A pessoa com deficiência, ele é para além da deficiência, porque às vezes a deficiência em si não é um impedimento. O que é impedimento são as questões sociais impeditivas, as barreiras sociais impeditivas que causam as restrições de acesso a ele, ou as condições que ele tem para acessar. Então, o projeto pedagógico, ele já precisa ter esse olhar de, né, extrapolar, de remover barreiras, de incluir esse sujeito nesse espaço. Então, a gente faz esse diálogo quando começa a discutir projeto pedagógico. E vai meio que cutucando. Eu gosto muito de dizer, Renata, lá nas disciplinas dos cursos que eu dou de aperfeiçoamento, que eu fico muito feliz quando eu termino o curso e o aluno fala assim, professora, eu fiquei mais encucado quando eu saí do que eu entrei. Eu falo, ótimo, eu consegui colocar um elefante atrás da sua orelha, ou seja, agora tira esse elefante. Vai buscando meio de tirar esse elefante. Vai buscando, não respostas, mas vai encontrando pistas para descobrir um pouco mais sobre isso. O que mais te interessa? Porque aí você vai para uma outra especialização, você vai para um mestrado e assim por diante. Fica o convite para esse pessoal ir para o ProfEPT, né? Terminar isso aqui. Nossa, estamos lá, né, Renata? Eu e a Renata estamos com uma aluna em comum. Exato. Inclusive, pesquisando justamente inclusão, né, pensando o PEI, né, o Plano de Ensino Individualizado. E vai sair um cursinho no Cefor para preenchimento do PEI. Né? Em breve. Com certeza. Excelente, Larissa. Então, a intenção da disciplina é um pouco isso, pessoal, assim, tentar dialogar. É claro que a gente não esgota, porque é uma disciplina de 40 horas. Eu oferto um curso no Cefor de aperfeiçoamento, que já tem um tempo que já devia ter virado uma especialização, mas a gente ainda não teve pernas para tanto, de 240 horas, que aí a gente ainda não consegue esgotar, né, a discussão. Mas a gente traz bastante material, bastante pistas para vocês investigarem, né? A Larissa e a Milene menciona na disciplina delas, na questão da adequação do currículo para esses alunos com deficiência. Mas eu adequo o currículo para todo aluno com deficiência? Vai depender. Você tem um aluno, por exemplo, um aluno surdo, usuário de Libras, que ele não apresenta nenhuma dificuldade. Então, não há necessidade de uma adequação do currículo. Há necessidade, sim, né, de que ele tenha, por exemplo, todo o material traduzido e que nas aulas presenciais ele tem um intérprete para fazer, né, essa mediação do conteúdo, mas nada, não vai ser alterado nada no currículo dele. Diferente, por exemplo, de um aluno com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, com alguma comorbidade, e aí sim, a gente não vai tirar. Eu costumo dizer, eu gosto de dizer que a gente não tira. A gente vai fazendo algumas experiências, né? A gente vai alternando, vai fazendo alternâncias no currículo para descobrir qual é a melhor forma que aquele sujeito vai, qual o melhor caminho que ele vai encontrando para chegar naquele conhecimento.
É mais ou menos assim. Às vezes, a gente precisa, para chegar no endereço, eu, Larissa, preciso, para chegar naquele endereço, fazer o caminho todo por sinaleiro, por, como é que chama? Semáforo, né? Porque eu me sinto mais tranquila, porque eu acho que às vezes é perigoso, rua. O Luiz Felipe fala assim, não, Larissa, eu vou perder muito tempo, eu já conheço os lugares, eu vou por uns lugares mais assim, porque eu não vou perder tempo nos sinaleiros, nos semáforos. Então, cada um tem uma estratégia, né, de chegar naquele lugar. Então, eu sei, e é coisa minha, Luiz. Eu sempre vou passar pelos lugares dos sinaleiros porque eu vou me sentir mais segura. Mas uma pessoa que não gosta do sinaleiro, acha que vai perder tempo, vai buscar outra alternativa. É a mesma coisa com a pessoa com deficiência. Tem alunos que às vezes a gente fala, bom, vamos tentar esse caminho e vamos ver. Não, não foi legal, não foi bom, vamos tentar então o outro. Mas não vamos tirar de cara a possibilidade dele chegar naquele lugar. Porque às vezes o que acontece com a pessoa com deficiência, não, ele não vai chegar naquele lugar. Mas quem disse que ele não vai chegar? Eu, de fora, estou dizendo, mas eu não sei de todas as possibilidades dele. Vamos dando as possibilidades. Olha, eu posso ir por essa via, eu posso ir por essa, por aquela e por aquela. Às vezes ainda vou ter que pensar numa quinta via, porque eu estou mesclando um pouquinho de cada. Aquele aluno me pediu uma mescla de cada uma daquelas, né? Mas eu não vou tirar a possibilidade dele chegar. Eu preciso criar uma possibilidade e criar junto com ele, pensando junto com ele, essa possibilidade. Às vezes, o junto com ele é primeiro observando e depois, né, dialogando com ele e vendo o que é mais tranquilo, o que é mais, para ele é mais produtivo, para que ele chegue naquela situação. Mas nunca deixando de atingir principalmente o objetivo geral de uma disciplina, né, de uma habilidade, de uma capacidade daquele aluno. É nada? Estou aqui. Não, e eu, pelo menos, né, que estou... Eu tenho me assustado um pouquinho, Larissa, com o que alguns colegas nossos pensam, né, sobre a educação, sobre a inclusão, né? Recentemente, hoje, inclusive, eu até bati boca com um coordenador de curso de mestrado de Vitória, né, do campus Vitória, porque ele veio falando que é questão de cotas, né? Os alunos, para que cota para pós-graduação, né, para aluno com deficiência? Porque se ele já passou por cota na graduação, no ensino médio, na graduação, né, ele não vai precisar de cota para o mestrado, porque ele já conseguiu, ele já está bom. E o que um aluno surdo, tipo assim, o que um aluno surdo, como é que ele vai escrever uma dissertação se ele não sabe escrever direito? Né? Umas coisas assim, assustadoras, cara, absurdas, que a gente... Eu sei. Eu também já tive brigas homéricas, Renata, de coordenador não querer dar acessibilidade para o candidato no processo seletivo. E aí eu fui dura, assim, eu ameacei, não vai, é garantia dele. Se você não vai ter denúncia, porque é direito, assim, é o mínimo que a gente pode fazer, é acesso a um intérprete, ou a prova toda traduzida, ou acesso ao computador. Ah, mas isso a palavra que usou mais ou menos no sentido assim, ele está tirando o direito do outro, tirando a vaga, uma coisa nesse sentido, sabe? Aí você vai dizer um pouquinho de que, olha, o outro sempre teve as melhores condições. Ele nunca teve as mesmas condições, né? E aí você vai discutindo essas coisas, é complicado. Mas eu acho que a gente precisa trazer isso à tona, colocar isso para discussão, cada vez mais colocar isso para discussão. A gente não está fazendo um favor, a gente só está tentando dar uma certa condição, né, nem de igualdade, mas a gente está dando uma certa condição de competir por coisas que estão aí, né, mas competir com o mesmo tipo de acesso, com o mesmo tipo, né, de condição e assim por diante. Então, seja no ensino básico, na educação básica, seja no ensino superior, acho que cada vez mais a gente precisa discutir. Quando eu cheguei no Instituto, gente, para mim foi vindo já do ensino superior, eu sempre trabalhei com aluno com deficiência, mas quando eu cheguei no Instituto Superior, e chego como professora de educação especial no IFES, né, 22 campos e tudo mais,
eu caio no primeiro campus que eu caio para fazer formação, que é o campus aqui de Vitória, caio para fazer formação nos cursos de engenharia, né? Bom, e professora, faz uma formação para os professores dos cursos de engenharia sobre deficiência intelectual. Eu pensei, agora danou-se, né? Eu vou apanhar que nem uma doida. Foi bem interessante, porque assim, eu ouvi, fui muito questionada, mas eles também ouviram, e eu tentei ser um pouco, tentei ser um pouco sensível, trabalhar um pouco a sensibilidade deles, né? No sentido de que se coloquem nesse lugar, se coloquem no lugar do outro, pensem, né? Se vocês estivessem passando por isso, como é que vocês gostariam de ter acesso a tudo isso? Por exemplo, se fosse um filho de vocês com diagnóstico de autismo, né, vocês sabendo da capacidade desse aluno, chega no Instituto Federal, e os professores começam a se recusar, né, a fazer adequações simples, que não eram tão complicadas, fazer adequações para que esse aluno possa interagir com o conhecimento, como é que seria? Vocês não correriam atrás? Pois é, a família desses alunos também vão correr atrás, né, para ter essas adequações para que esse aluno possa participar e tudo mais. Então, assim, fui dando exemplos. Um professor perguntou assim, mas como é que eu explicaria para um aluno? Ele falou de um conteúdo lá da mecânica, eu falei, como é que você explicaria para um aluno, por exemplo, para o seu filho de 12 anos, se você levasse ele no seu laboratório, aquilo que você faz? Porque o dia que eu até brinquei, porque o dia que eu cheguei no laboratório do meu marido, que é engenheiro mecânico, e ele foi me explicar a tese dele lá, eu falei, vai devagar, peraí, o que você está falando? O que é isso? Aí ele me mostrou uma bolinha, uma esferazinha pequenininha, que material que é esse? Por que você está passando ela várias vezes naquele negócio ali, que o negócio está rasurando ela, está arranhando ela lá? Ele me explicou tintim, eu falei, eu até entendi. Se você explicar isso para um aluno, você está falando de resistência, de desgaste material, parará para descobrir quanto que desgasta, esse aluno vai entender, vai chegar no momento que ele vai entender. Então, às vezes, a gente fica pensando que esse aluno já está com o pensamento abstrato pronto. Nem o aluno dito normal, tá? E a gente precisa ajudá-lo a construir. Por que a gente não pode ajudar a construir um aluno com deficiência, ajudá-lo a construir esse pensamento? Porque a gente acha que ele não vai construir? Ele vai sim. Teve naquele relato, né, no fórum de relato de experiência, teve agora eu não lembro quem foi você, Shirley, que colocou algo sobre justamente essa questão do professor achar que o aluno, né, especial está sendo beneficiado porque o AEE está escrevendo para ele ou está fazendo algo, né, para suprir essa deficiência que ele tem, né? Então, se você puder um dia ler os relatos, lá tem uns relatos também interessantes, né, a galera está participando bastante, mostrando, né, o que eles conhecem aí sobre educação especial. O Luiz colocou aqui uma coisa que eu penso assim, Luiz, vai chegar um dia que essas disciplinas que a gente trabalha, elas não vão deixar de existir, elas vão ser, sabe aquelas línguas latim, essas línguas antigas que a gente chama de línguas mortas, elas vão ser história, porque a gente vai começar a pensar para todos, né? Eu acho que a grande sacada vai ser desenho universal de aprendizagem. A gente pensar para toda, a gente sempre, a vida toda, seja na educação, na sociedade, na política, na economia, a gente sempre pensou para um grupo muito seleto, idealizado, né? Aquele grupo idealizado, aquela intenção de ter alguém perfeito e tudo mais. A gente nunca incluiu todos, sempre foi muito, muito idealizado, né? Seja questão de raça, de padrão, aquelas coisas. Então, a partir do momento que a gente quebrar um pouco isso, a gente vai estar fazendo para todo mundo. Então, quando hoje eu penso assim, eu vou fazer um curso, igual da CNPq, eu vou fazer um curso, quando eu vou montar um curso, eu já falo assim, quem que você precisa, Larissa, para montar um curso? Eu preciso de tudo isso. Eu preciso de intérprete, eu preciso de um professor de atendimento educacional especializado, eu preciso de... gente... como é que a palavra foge, né? Acho que passou das 6. Quem mexe com... Gente, eu tô mal hoje, hein? O quê? Mexe com o quê? Intérprete?
intérprete. Faz transcrição. Ai, gente, eu preciso dessa equipe toda. Oi? Quem faz braille? O pessoal do Braille, da audiodescrição, eu preciso de um audiodescritor. Obrigada, Shirley. É o horário, gente. Eu preciso dessa equipe toda. Então, quando eu vou montar, eu já preciso dessa equipe toda. Eu não posso falar assim, eu só preciso de um professor. Não, eu preciso dessa equipe toda. Larissa, mas por quê? Você está inchando o seu curso. Não, eu não estou inchando o curso. Eu estou dizendo que eu preciso de uma equipe toda, porque esse curso é pensado para todo. Então, o material que eu vou produzir. Renata está dizendo que vai acabar seu tempo aqui. É isso que eu estou vendo aqui, que está falando que em 5 minutos vai acabar. Por quê? Será que o Luiz não voltou? Não voltou, né? Não voltou, não. Eu vou ter que abrir Voltou, Renata? Não, voltou. Não, estão falando. Voltou já? Eu não sei se a RNP voltou. Dá uma olhada aqui, qualquer coisa a gente vai para a RNP. Então, assim, aí eu estou pensando, quando eu já pensei no curso, eu já pensei ele para todos. Então, se eu vou ter nesse curso aluno surdo, aluno cego, com baixa visão, aluno com deficiência intelectual, eu não fico fazendo gambiarra depois. Eu já estou preparado para recebê-los, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um curso no Cefor de um técnico subsequente em multimeios didático. Hoje, esse curso ele praticamente é o curso inclusivo do IFES, EAD. Ele está todo traduzido, ele basicamente quase todo o material, uma ou outra, porque às vezes por semestre, o professor altera um material, uma imagem, eu coloco um vídeo novo, né? Precisa fazer uma adaptação de audiodescrição. E agora a gente, nós temos aluno com deficiência intelectual, a gente já tem alguns planos adequados, né? Alguns PEIs. Então, assim, não precisava, né? Eu acho que, assim, Luiz, a gente vai chegar um momento que não vai precisar mais. O curso está pensado para todos, a gente vai ter essa equipe toda, né? Gente, e mais do que nunca, a gente vai, a nossa formação vai nos garantir que a gente saiba tudo, mas que a gente esteja tranquilo para dividir com os nossos colegas, né, professor de matemática, de português, de sociologia, de filosofia, as nossas dúvidas, porque eles também podem ter as dúvidas que a gente tenha, mas a gente junto vai trabalhar. E ter na escola especialistas que vão trabalhar conosco. Esse aluno vai deixar de ser o aluno do professor de educação especial, o aluno do intérprete, porque às vezes ele vai lá, a sua intérprete chegou, como se ele fosse aluno da intérprete, né? Ele vai ser o aluno da escola, ele é aluno da escola, né? Gente, provavelmente a live vai cair, o RNP já voltou a funcionar. Então, se a gente quiser, vamos mudar de sala. Vamos correr. Tô entrando lá. Já tá aberto lá. Já tem gente aqui entrando também. O Vilgner já tá aqui. Tô entrando para não cair. Como faço, Renata? Entra lá naquela... Isso, eu botei o link aí no chat. Tá. Galera já tá entrando aqui. Eu já mandei lá no grupo da turma também. Tranquilo. Deixa eu parar. Renata, então eu tô entrando também, então eu vou sair daqui, Tranquilo, tá? Vou parar essa gravação aqui e gravar lá no outro lugar. Vão ser 2 vídeos dessa vez. Um da fala da Larissa e...